Queridos amigos, nós vamos refletir o Evangelho deste domingo, capítulo 6 de São João, versículos 60 ao 69. A conclusão deste discurso bonito que Jesus fez sobre a Eucaristia. Depois de alimentar a multidão com uma pequena quantidade de pães e peixes, Jesus começou uma catequese sobre o pão do céu. O evangelho que nós vamos refletir hoje nos coloca diante de uma decisão: ou assumir o compromisso com Jesus ou voltar atrás. Escutemos com atenção. Quando ouviram isso, muitos discípulos de Jesus disseram: essas palavras são duras demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam murmurando a respeito do que ele tinha dito. E lhes disse: isso escandaliza vocês? E se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida. Mas entre vocês há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem haveria de traí-lo. E continuou: é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se isso não for concedido pelo Pai. Por esse motivo, muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Queridos amigos, a questão que nós vemos no Evangelho de hoje era uma rejeição por parte de alguns dos ouvintes, discípulos de Jesus, a respeito da catequese difícil de compreender e de aceitar sobre a Eucaristia. Falando do maná, o alimento do povo da antiga aliança, Jesus diz que aquele alimento foi um sinal prefigurativo do novo alimento que ele mesmo é quem vai dar. E esse alimento é a sua carne, é o seu sangue dados para a vida do mundo. Ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Como essa palavra não é compreendida, então muitos começam a dizer: essa palavra é dura demais, não dá para aceitar, quem é que pode continuar escutando? E começam a desistir. Muitos abandonam Jesus. Vendo a deserção de alguns dos seus, Jesus não volta atrás, Jesus não recua, não ameniza o discurso. A verdade se sustenta, a verdade ela não pode ser negociada. Jesus sabia o que estava catequizando, o que estava ensinando. Ele estava se referindo ao que ia acontecer com ele. Ele fazia menção ao sacrifício da cruz, quando a sua carne seria rasgada e o seu sangue seria derramado em favor da salvação da humanidade. E para que pudéssemos ter acesso a essa graça, ele instituiria o sacramento da Eucaristia, o sacramento da comunhão. Ele fez isso lá na última ceia. Mas agora, enquanto estava oferecendo a catequese, viu muitos desanimarem, porque achavam que isso era muito difícil e se recusavam, inclusive,
a continuar escutando. A grande decisão vem agora que Jesus coloca para os seus discípulos a pergunta seguinte, diante do exemplo ou mau exemplo dos que estavam indo embora. Jesus perguntou-lhes: vocês também querem ir embora? Jesus não força, Jesus não ilude, Jesus não insiste, Jesus não era um populista barato, Jesus não era alguém que procurava multidões, ele acolhia as multidões que o procuravam. Jesus era alguém comprometido com a verdade que ele trazia do céu para a terra, que essa verdade precisava ser acolhida por quem quisesse. E por isso pergunta aos discípulos: vocês também querem ir embora? Pedro, em nome do grupo de discípulos, diz: Senhor, não, isso não. A quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna e nós cremos. Esta é a resposta da igreja. A quem iremos? Minha gente querida, diante da tentação de abandonar a igreja por uma decepção, diante da tentação de desistir por causa de alguma coisa que você não concorda, de algo que você viu ou ouviu, Jesus pergunta: você quer mesmo ir embora? Pode ir. Mas a resposta de quem um dia fez a experiência com a Eucaristia é dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna e nós cremos. E aí a gente não consegue se imaginar como viver afastado da Eucaristia. A quem iremos? Não, não dá para ir. Não dá para abandonar. Quando uma pessoa que comungou, que celebrou o sacrifício memorial de Cristo e recebeu em comunhão, decide por abandonar a igreja, nós respeitamos a sua escolha, como Jesus respeitou aqueles que se recusaram a crer. Mas a conclusão é muito simples. Está indo embora alguém que comungou e nunca entendeu o que estava fazendo. Pois quem um dia comunga e compreende a graça que está celebrando, a riqueza que está recebendo, porque é o próprio Cristo se dando a nós em comunhão, mesmo quando sentir desanimado ou tentado a desistir, esta palavra deve ecoar ao nosso ouvido e falar ao nosso coração: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E eu concluo este momento parabenizando a todos os fiéis batizados, os cristãos leigos e especialmente os catequistas do dia de hoje. Fiquem todos com Deus, um bom domingo e uma boa semana.